Se faltarem os ventos, pegue os remos. O importante é não ficar parado, porque a vida é movimento. Nós temos que ter a capacidade de fazer acontecer. Temos que ter a coragem de dar os passos à frente, não podemos deixar o medo nos congelar, precisamos vencer as nossas limitações, superar as dificuldades, ter resiliência, precisamos seguir em frente. Acredito que essa é a opção mais inteligente para todos nós. Portanto, faça acontecer, nunca se esqueça disso, faça acontecer, jamais deixe o medo lhe paralisar. Muito bem, nesse vídeo do sábado à noite, é uma faixa bônus, vamos dizer assim, que nós vamos fazer, e a ideia aqui é falar sobre o assunto que dominou o dia, né? Ministério Público Federal, sua recomendação de que o CAD não aprove a venda da Oi Imóvel, e o que é que isso tem a ver? Isso faz sentido, não faz? O que fazer segunda-feira? Vende as ações? Enfim, muita gente mandando perguntas apavorada. E vamos falar sobre isso com mais calma. Mas iniciamos esse vídeo com essa sessão aí do chacoalhar o cérebro, porque eu sempre acho isso uma coisa importante. E nesse sentido, reflita sobre isso. Quanto mais você se organizar do lado de dentro, mais a vida se organiza do lado de fora. O que é que isso quer dizer? Quanto mais você se conhece, quanto mais você trabalha as suas limitações, as suas dificuldades, melhor você se estrutura do ponto de vista do equilíbrio, do ponto de vista do seu conhecimento, do seu reconhecimento. E quanto mais você se domina, mais fácil é de você organizar o mundo ao seu redor. Entendeu? Então eu sempre recomendo essa busca pelo autoconhecimento e pelo equilíbrio. Pelo equilíbrio. Isso é essencial. Uma outra reflexão que eu queria deixar aqui para vocês nesse início de vídeo é a seguinte: por que as empresas morrem? Por que as empresas morrem? Existem várias razões. Uma delas é o endividamento excessivo. Mas, além disso, as empresas morrem com muita frequência quando elas fazem bem as mesmas coisas durante muito tempo. Quando elas são boas em fazer algo durante muito tempo. Porque nós já vimos isso nos vídeos que falamos aqui no canal sobre o Jim Collins, isso gera uma sensação de conforto. Essa sensação de conforto nos leva a uma acomodação, a uma estagnação. E essa falsa sensação de conforto que nos leva à acomodação acaba fazendo com que a gente perca a capacidade de criar, de inovar, de se reinventar. Isso é essencial para que o nosso futuro seja promissor. Todo mundo que se acomoda diante de uma situação favorável hoje está fadado a fracassar amanhã. Porque a vida é evolução, a vida é mudança, é transformação. E se você, enquanto empresa, não está em constante transformação, você será alcançado pelos seus concorrentes, pelos seus competidores. Eles vão lhe passar, vão lhe ultrapassar, porque eles estão se reinventando, eles estão criando novos negócios, eles estão com a faca nos dentes, com o brilho nos olhos, eles estão motivados a lhe ultrapassar e vão fazer isso em algum momento. Portanto, é muito importante ter este senso de inquietude, um senso de inquietude, porque essa inquietude, esse inconformismo com os resultados já alcançados que nos permitem continuar trabalhando para vencer novos obstáculos, superar os limites que nós já superamos, que já
constituirmos, entendeu? É isso que é fundamental. A gente precisa ter esta ambição de crescer. O Henrique Breda fez um post que eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês. Ele botou assim: o que o John Templeton, um dos maiores investidores de todos os tempos, juntamente com Albert Einstein e Richard Feynman, dois cientistas mundialmente reconhecidos, premiados e totalmente fora da curva, tem a nos ensinar sobre a vida e sobre os investimentos? Perguntou Henrique Breda. Todos eles, disse Breda, convergem para um grande ensinamento. John Templeton disse: as palavras mais perigosas nos investimentos são "agora é diferente". Albert Einstein falou: se você não consegue explicar algo para uma criança de 6 anos, é porque você também não entendeu. Já Richard Feynman disse: se você não consegue explicar algo em termos simples, você não entende o assunto. Qual o resultado dessa soma dessas 3 frases? O Eclesiastes diz: o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Explicações carregadas, portanto, de termos complexos são, na verdade, tentativas de caprichar na embalagem de um conteúdo mal compreendido. A comunicação precisa ser simples. Nós precisamos falar para as outras pessoas da maneira mais simples possível. O excesso sempre vai atrapalhar. Quando Michelangelo foi questionado pelo Papa sobre o segredo de seu gênio e como ele esculpiu a estátua de Davi, amplamente considerada a obra-prima de todas as obras-primas, a sua resposta foi a seguinte: é simples, eu apenas removo tudo o que não é Davi. As estátuas são esculpidas por subtração. E por fim, citando novamente Richard Feynman, a cada homem é dada a chave das portas do céu. A mesma chave abre as portas do inferno. E assim é com a ciência. Ou seja, a mesma chave pode ser bem usada ou mal usada. A diferença é a simplicidade. Reflita sobre isso. Eu achei maravilhosas essas reflexões do Breda. Gosto muito do jeito dele de pensar. Me identifico com suas ideias. E acho que é isso. Nós precisamos, ao fazer qualquer coisa, primarmos pela simplicidade. Na moda tem uma frase que diz: menos é mais. E é isso mesmo. O excesso atrapalha. Entendeu? O excesso atrapalha. Reflitam sobre isso. Muito bem. O que eu queria dizer agora? Eu queria comentar com vocês essa agitação do dia de hoje. Mas me permitam fazer um parêntese. Quero aqui também fazer um convite para a nossa próxima live. Isso é importante também. No dia 10 de fevereiro, dia 10 de fevereiro, nós vamos fazer uma live, é a quinta-feira próxima, 10 de fevereiro, às 19 horas. 19 horas, dia 10 de fevereiro. E quem será o nosso convidado da vez? Nosso convidado será o Marcos Braga. Marcos Braga é formado em administração e ele foi tenista profissional, vai trazer um pouco essa experiência do esporte, né? Se formou em administração e depois ele fez outros cursos de formação e teve uma passagem pelo Itautec, foi gerente geral do Itautec. Depois ele foi diretor de operações e diretor-presidente do grupo HSM, um grupo de São Paulo muito forte na área de formação empresarial para executivos, né? Fiz muitos cursos e participei de muitos eventos da HSM. Ele trabalhou 14 anos lá na HSM. Depois foi diretor e líder de negócios de educação empresarial na Deloitte, membro do conselho e CEO da SBPNL e
ele é sócio-diretor da Strática, consultoria em gestão empresarial. E nós vamos estar falando um pouco sobre as lições do esporte, por conta dessa experiência dele como tenista profissional, e também vamos falar sobre liderança e inteligência emocional. Vai ser uma live muito boa, tenho certeza. Comentem aqui se vocês estão gostando das lives que a gente está fazendo. Esse ano a gente já trouxe aqui para o canal pessoas, né, que contribuíram muito com o crescimento, eu tenho certeza, de vocês. O Márcio Portocarreiro falando sobre agronegócios, a Alceli Barroso da IBM falando sobre a questão aí do futuro do trabalho. Tivemos o Marcos Costa, né, falando sobre a vida de um CEO, o papel de um CEO nas grandes empresas, né. Tivemos a última agora, nessa semana que passou, com o Reinaldo Polito, falando sobre o poder da comunicação, né, como se expressar, como liderar reuniões, falar em público, enfim. Estamos sempre procurando trazer pessoas especialíssimas para aqui conversarmos e brindar vocês com mais conhecimento. Conhecimento vital para o seu crescimento enquanto pessoa, profissional e investidor. Essa é a ideia que a gente está sempre aqui procurando praticar aqui no canal, porque eu tenho certeza que dessa forma a gente consegue contribuir para o crescimento de vocês que estão aqui inscritos no canal Viver de Renda. Então anote aí, dia 10 de fevereiro, 19 horas, quinta-feira, nossa live com Marcos Braga. Muito bem, vamos agora falar do Ministério Público. Essa foi a questão que, vamos dizer assim, abalou o emocional de muitos investidores aí, né? E o que é isso que aconteceu? Vamos recordar a origem dessa posição aí do Ministério Público. A Algar Telecom se sente prejudicada, eu diria que por não participar do leilão. Ela se sente prejudicada por não participar do leilão, por não ter tido dinheiro para participar do leilão de venda do imóvel. Então a Algar ficou muito incomodada, porque não teve dinheiro. Essa é a lógica. Baseada nesse seu incômodo, ela entrou com recurso no Ministério Público Federal e pediu que o Ministério Público julgasse como, vamos dizer assim, algo não adequado, não regular, a venda da Oi Imóvel para o grupo, né, TIM, Vivo e Claro. Então essa é a origem, esse é o início de tudo, né? Uma ação movida pela Algar Telecom para que o Ministério Público Federal considerasse irregular a venda da Oi Imóvel para TIM, Vivo e Claro, alegando que essa união entre as três empresas foi uma prática irregular, né? Que haveria sido feita uma formação de consórcio e que isso era algo irregular, que prejudicava as demais empresas que não tiveram dinheiro para comprar a Oi Imóvel. Parece ser uma piada, né? Mas é verdade. Na justiça, eu acho que é assim, na justiça cabe tudo. Você pode buscar a justiça para defender as suas teses. Agora cabe à justiça, né, ter o senso de discernimento do que deve ser considerado e do que não deve, né? Muitas vezes esse senso não existe. Mas o fato é que a questão que motivou essa movimentação do Ministério Público Federal foi esse pedido da Algar Telecom. E aí saiu a informação na virada da noite aí de sexta para cá, para sábado, de que o Ministério Público Federal, mediante esta provocação, recomendou ao CAD a não aprovação da venda do imóvel. Então este é o ponto que nós temos aí e que muitos ficaram alucinados, sem saber o que fazer. Eu sempre digo o seguinte: enquanto essa regra, na verdade, serve para qualquer coisa. Nós devemos sempre preservar a nossa calma.
porque o fato de não ter equilíbrio nos leva a cometer erros. E alguns erros podem ser crassos, imperdoáveis. Então a gente precisa sempre, em todas as situações, manter a paz, a calma, o equilíbrio. Entendeu? Isso é fundamental. Porque senão a gente vai cair naquela outra frase do Warren Buffett, de que no mercado financeiro o dinheiro, as ações saem das mãos dos que não conseguem ter calma para aqueles que preservam a calma. As ações, o dinheiro sai da mão dos impacientes para os pacientes. Isso é o Warren Buffett. Então, sempre, nunca se esqueça disso. Em todos os momentos de sua vida, preserve a calma, preserve o equilíbrio. Não se permita tomar uma decisão de forma assodada, precipitada, de forma alguma. Sempre, como diz a música, é tudo uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Isso que é fundamental. Bom, temos então essa novidade. O Ministério Público Federal se posicionando a pedido da petição da Algar contra a venda do imóvel. Ponto. Este é um fato e é um fato que não há o que contestar. Tem uma manifestação do Ministério Público Federal. Muito bem. Do outro lado, o que é que temos? Lá no Rio de Janeiro, porque sim, existe um Ministério Público Estadual no Rio de Janeiro, para vocês perceberem. Lá no Ministério Público do Rio de Janeiro, nós tivemos o acompanhamento junto ao juiz da recuperação judicial de todo o processo de leilão que foi feito para a venda das empresas que a Oi decidiu vender. Então, houve aí leilões públicos geridos pelo Poder Judiciário e acompanhados sempre pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, para garantir que tudo estava dentro dos conformes do ponto de vista técnico-operacional e que dava ao direito para quem quer que seja participasse dos processos de leilões. E que as vendas das empresas estavam acertadas e definidas pela instância principal que poderia definir isso, que era a Assembleia Geral de Credores. Ponto. Né? No ano de 2020, o promotor Leonardo Marques, ele já em contato com a 7ª Vara Empresarial, defendia o fim da recuperação judicial. E emitia parecer favorável à homologação pela Justiça ao aditivo ao plano de recuperação judicial do Grupo Oi, aprovado pelos credores da Assembleia Geral de 8 de setembro. Né? Ele também pedia à 7ª Vara Empresarial que fosse fixado o prazo de 12 meses a contar da aprovação para o encerramento do processo de recuperação judicial, podendo ser prorrogado até que se ultime as providências relativas às alienações das unidades produtivas isoladas, entre elas a Oi Imóvel, que já tinha uma proposta à época de compra feita pelas empresas Claro, TIM e Vivo. No parecer de controle de legalidades apresentado à juíza Fabeliza Gomes Leal, o promotor de justiça Leonardo Marques, da Curadoria de Massas Falidas, defendeu que o ativo prevê alienação de importantes UPIs, uma das quais com enorme impacto para o interesse público, razão pela qual o Ministério Público não podia ficar insensível às peculiaridades do maior processo de recuperação judicial do Brasil. Com base nesses aspectos, Marques afirmou entender que o juízo recuperacional não está vinculado ao prazo sugerido pela Oi e aprovado pelos credores, podendo encerrar o processo tão logo se ultime as providências relacionadas às vendas e alienações das UPIs, das unidades produtivas isoladas, dentre elas a Oi Imóvel. O aditivo aprovado prevê que a recuperação judicial será encerrada em 30 de maio de 2022, podendo ser prorrogada por motivo de força maior identificado e aprovado pelo juízo responsável após o requerimento das recuperadas. O aditivo prevê que a Highline, que era uma empresa à época que também estava fazendo proposta, terá direito de última oferta da UPI
Torres e a Titan terá sobre a UPI Data Center, caso as propostas apresentadas pelas empresas não representem o maior preço de aquisição do âmbito dos seus respectivos processos. Sobre o assunto, o Ministério Público consigna que, se houver necessidade de exercícios de direito de última oferta, defenderá que esta guarde paridade com as demais alienações previstas no aditivo a fim de evitar futura alegação de abuso de direito. Então, veja que o olhar do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro era outro. E é outro. Ele está preocupado em finalizar o processo de recuperação judicial da Oi. Esta é a preocupação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E entende que houve todo um processo de leilão que ofereceu todas as oportunidades para quem quisesse comprar. Então, vejam que aí você tem o Ministério Público do Rio com uma posição muito clara de que está tudo certo, está tudo bem e que se ultimem as questões necessárias para finalizar a recuperação judicial. Já o Ministério Público do Federal já foi mobilizado pela Algar exatamente no sentido oposto, de não levar em conta a recuperação judicial da Oi, mas sim a possibilidade de uma irregularidade de associação entre TIM, Vivo e Claro. E essa foi a linha da recomendação de não aprovação da venda que o Ministério Público Federal teve. Muito bem. E agora, José, o que se pode pensar a respeito disso tudo? Aí eu quis trazer para vocês um exemplo de algo que não é muito distante do tempo, é de 2020, sobre também uma manifestação do Ministério Público Federal, sobre um outro caso, junto ao CAD, e como foi que o CAD se comportou. Vou aqui ler para vocês terem ciência disso. Notícia de 18 de março de 2020. CAD nega recurso do Ministério Público Federal. CAD nega recurso do Ministério Público Federal e mantém a aprovação da operação da Boeing com a Embraer. A superintendência do órgão entendeu que o negócio não representava riscos à concorrência no setor aéreo e aprovou a operação. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, rejeitou novo recurso do Ministério Público Federal que pedia ao tribunal do órgão que reavaliasse a aprovação da compra de parte da Embraer pela Boeing. Com isso, o aval do Conselho para a operação está mantido. O Ministério Público já tinha pedido a não aprovação dessa operação Embraer-Boeing. O CAD decidiu aprovar. Aí o Ministério Público recorreu e o CAD decidiu não levar em conta o recurso do Ministério Público Federal. Isso é apenas um desenho de algo que aconteceu recente, em 2020. Como foi anunciado no sistema de notícias do Grupo Estado, do Estadão, o negócio foi aprovado pela Superintendência Geral do CAD em janeiro. A superintendência é a instância responsável por analisar todas as operações de fusão e aquisição e pode aprovar o negócio quando considerar que não há risco à concorrência. Se avaliar que há prejuízos, a superintendência envia o processo para o tribunal do CAD. No caso da Boeing e da Embraer, a superintendência entendeu que o negócio não apresentava riscos à concorrência no setor aéreo e aprovou a operação. O Ministério Público Federal, no entanto, apresentou um recurso pedindo que o processo fosse julgado pelo tribunal do CAD. Em fevereiro, o relator do processo, Luiz Hoffmann, entendeu que a lei não permite que o Ministério Público Federal recorra em casos de atos de concentração já aprovados pela Superintendência Geral do CAD. O entendimento foi seguido pela maioria dos conselheiros e o recurso foi rejeitado. Peguem bem esse trecho aqui agora, porque ele nos explica muito do que deverá acontecer com relação ao CAD e a Oi no dia 9. O relator do processo, Luiz Hoffmann, entendeu que a lei não permite que o Ministério Público Federal
recorra em casos de atos de concentração já aprovados pela Superintendência Geral do CAD. A Superintendência Geral do CAD já aprovou o ato de concentração da Oi Imóvel e recomendou ao tribunal a aprovação. Ok? O entendimento foi seguido pela maioria dos conselheiros e o recurso do Ministério Público foi rejeitado. Clóvis, o que é que você espera desse assunto no CAD no dia 9? Exatamente isso, que o recurso seja rejeitado. Simples assim. Portanto, gente, tenham calma. O conhecimento liberta, a ignorância aprisiona. Nunca se esqueçam disso. A falta de conhecimento nos faz ficar agarrados com a ignorância. E Barack Obama já nos ensinou que ignorância não é virtude. Portanto, não tomem decisões precipitadas, jamais, nunca, em momento algum de suas vidas. Quando tiverem dúvidas, procurem informações. Nas redes sociais, jamais. Porque isso é uma fábrica de derreter cérebro, as redes sociais. Grupos de WhatsApp, isso é um negócio que parece que se bebe ácido, porque destrói o cérebro humano. Não vá buscar conhecimento nesses ambientes. São tóxicos. Não se surta, se enlouquece. Você tem que buscar conhecimento onde existem informações qualificadas. Sim, onde existem informações qualificadas. Então você vai buscar informações lendo coisas sobre o que aconteceu em outras situações, em outros momentos, porque tudo isso está documentado. Se você pesquisar, se você procurar, você vai achar. Ou estabeleça contato com alguém que se transforme para você em uma referência que possa lhe socorrer em determinados momentos, esclarecendo coisas, tirando dúvidas. É sempre bom ter um mentor, uma pessoa que você possa aprender. Eu tive alguns na minha vida empresarial, tive alguns, poucos, não muitos, mas tive alguns. E isso fez toda a diferença para o meu amadurecimento profissional. Enquanto investidor, eu não tive ninguém pessoalmente me orientando, por isso cometi muitos erros, mas estabeleci, vamos dizer assim, algumas pessoas como referências teóricas, como é o caso do Warren Buffett, que eu sempre cito aqui. E assim isso foi moldando e formando a minha visão e minha compreensão sobre o mundo dos investimentos. É isso. Então, vou repetir para cessar todas as dúvidas sobre esse assunto, porque isso não me impactou em absolutamente nada. Não tirou minha paz um segundo sequer. Vou repetir. O relator do processo que julgou o assunto Embraer-Boeing no CAD, Luiz Hoffmann, entendeu que a lei não permite, ok, que o Ministério Público Federal recorra em casos de atos de concentração já aprovados pela Superintendência Geral do CAD. O entendimento foi seguido pela maioria dos conselheiros e o recurso do Ministério Público Federal foi rejeitado. Essa é a idêntica situação que nós temos com relação à venda da Oi Imóvel. A área técnica do CAD já aprovou, a Superintendência Geral do CAD fez o mesmo e já aprovou. Entendeu? Então, é disso que se trata. E aí continua a matéria. A compra da Embraer foi anunciada pela Boeing em julho de 2018, foi avaliada em 4,2 bilhões de dólares. O negócio foi aprovado por autoridades antitrust dos Estados Unidos e da China e depende do aval da União Europeia para ser concretizada. Na quarta-feira, um segundo recurso apresentado pelo Ministério Público Federal também foi negado. O entendimento dos conselheiros é que
o novo recurso, o embargo de declaração, só poderia ser analisado pelo colegiado se houvesse vício de obscuridade, contradição ou omissão, o que não foi o caso, segundo o colegiado do CAD. Então é isso, gente. Agora, o que há de se dizer sobre essa ação do Ministério Público Federal é que nesses aspectos, às vezes o Ministério Público Federal peca muito, porque ele às vezes se mete em coisas que não deveria se meter, o que é exatamente este caso. Porque o Ministério Público Federal não tem a competência, ao meu ver, não tem a competência para entender o universo empresarial, a dinâmica do mundo empresarial, o desenvolvimento, né, de questões relacionadas à tecnologia, globalização, cadeias de negócios, competitividade, investimentos. O Ministério Público é completamente desestruturado para ter esse tipo de compreensão. Então, quando ele se pronuncia para se manifestar sobre temas relacionados a este mundo em específico, ele erra feio. A tendência é sempre errar, porque a compreensão é muito pequena sobre isso. É muito pequena. Falta aí humildade ao Ministério Público e falta uma definição de que o Ministério Público não deveria se meter nestas questões. Ao meu ver, o Ministério Público Federal deveria estar investigando as denúncias que saíram na Veja, no Estadão e na revista Exame, que tem um empresário que estaria tentando cooptar conselheiros do CAD para melar a venda do imóvel. Aí sim, são denúncias que sugerem indícios de alguma coisa ilícita. Aí eu acho que é o papel do Ministério Público Federal. Agora, querer se envolver, se acha correto ou não correto, aquisições de empresas, modelagem de negócios, investimentos, isso aí não é a praia do Ministério Público Federal, nunca foi. Eles não têm pessoas qualificadas para entender esse universo e deveriam ser limitados para não atuar nessas questões. Deveriam ser limitados. Agora, nas questões investigativas, para apurar denúncias de corrupção e tudo mais, aí sim, eu acho que nisso aí o Ministério Público deveria se desenvolver cada vez mais. Agora, definitivamente, falar sobre questões empresariais, definitivamente não julgo o Ministério Público Federal qualificado para esta função. Não vejo dessa forma, conheço muitos promotores públicos e não vejo neles essa condição de preparação e de competência para fazer esse tipo de trabalho. Não vejo. Vejo outras competências, mas às vezes as pessoas querem se meter em tudo e aí se atrapalham, né? Então eu acho que esse foi o típico caso de querer se meter no que não deveria se meter. Mas de qualquer sorte, nós já temos a resposta para o que deverá acontecer na reunião do dia 9, que vai ser a rejeição dessa questão aí do Ministério Público, entendeu? Porque foi isso que aconteceu no caso da Embraer com a Boeing, ok? Foi isso que aconteceu no caso da Embraer com a Boeing. Muito bem, espero que isso lhes deixe calmos, que vocês possam ter uma boa noite de sono. Aproveitem o fim de noite, comam aquela pizza, tomem o vinho e não se esqueçam, dia 10, quinta-feira próxima, nossa live com Marcos Braga, às 19 horas. Vamos falar sobre as lições do esporte, vamos falar sobre inteligência emocional e sobre liderança. Tenho certeza que você vai gostar muito. Uma excelente noite. Deixa o like. Fique com Deus e até a próxima.